Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de Santa Cruz do Sul. Pessoal, a Lei Orgânica é a lei que organiza a administração municipal. Assim como lá na Constituição Federal estão as normas que organizam a União, e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul estão as normas que organizam o Estado, o município de Santa Cruz do Sul ele tem as suas leis, as suas normas, as suas regras organizadas na Lei Orgânica Municipal. Além da Lei Orgânica Municipal, claro, terão uma série de outras leis municipais que tratam dos mais diversos assuntos. Mas a lei mais importante de cada município é a Lei Orgânica. Por isso que nós vamos começar o estudo da legislação municipal justamente pela Lei Orgânica, que vai embasar todo o restante que vai vir depois. A Lei Orgânica de Santa Cruz do Sul, que teve uma grande atualização há alguns anos, então ela já não é uma lei tão defasada. Vocês vão perceber que ela está bem atualizada em relação às normas constitucionais. Tem outros municípios que eu dou aula que a lei orgânica está muito defasada. E aí gera até dificuldade para o candidato entender algumas coisas que já não se aplicam mais. Aqui nós tivemos então uma boa revisão nessa lei orgânica, por isso o conteúdo está bem organizado, está bem bom da gente trabalhar. Bom, pessoal, tem um preâmbulo, e eu nunca vi cobrarem em prova o preâmbulo da lei orgânica. Eu coloquei no material só para fins de curiosidade, né? Esse preâmbulo, então, que tem aí, é importante que vocês façam a leitura, mas dificilmente vai aparecer em prova. Aí nós já vamos para o artigo 1º, então, que traz regras sobre o município. Vai dizer o que tu já sabe. Santa Cruz do Sul faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. Por isso, vai seguir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e também essa lei orgânica. Claro, né? Como não poderia deixar de ser. Bom, nós temos no artigo 2º que os limites do território do município só podem ser alterados na forma prevista na Constituição. E aí a criação, organização e supressão de distritos e subdistritos cabe ao município. Vejam, o que é dentro do município, fixar os seus distritos, subdistritos, cabe só ao município. Agora, se for alterar os limites, vai afetar municípios vizinhos. E por isso tem que seguir as regras da Constituição estadual. Até aqui, pessoal, muito difícil que venha uma questão na prova. Agora o artigo 3º já traz duas possíveis questões de prova. Porque ele vai dizer os símbolos do município e a data magna do município. Primeiro, então, símbolo do município. Bom, símbolo do município pode ser o brasão, a bandeira e o hino municipal. Na nossa apostila eu coloquei, inclusive, né, um quadrinho colorido com esses 3 símbolos para que a gente não esqueça. Além disso, temos a data magna. A data magna é dia 28 de setembro. Lembra que é bem pertinho lá do mês de outubro, né, que é um mês importantíssimo no município, que tem a famosa Oktoberfest, né? Santa Cruz do Sul é o principal município que realiza Oktoberfest aqui no Rio Grande do Sul, apesar de terem outras também. Então nós temos o dia 28 de setembro. Essa dica da Oktober é só para lembrar que é lá pertinho de outubro, certo? 28 de setembro é a data magna do município de Santa Cruz do Sul. Também coloquei no quadro essa informação, certo? Bom, e é essa parte básica, então o artigo 3º é o mais importante dessa primeira parte aqui do nosso estudo. Aí nós avançamos agora para as competências do município. As competências da União estão na Constituição Federal. E lá na Constituição Federal consta o que cabe então à União, que tem lá o exercício das competências, né, pelos poderes executivo e legislativo. Também vai ter competências do Estado, poucas previstas na Constituição Federal e algumas outras na Constituição Estadual. E as competências do município, que também estão previstas na Constituição Federal, aqui na Lei Orgânica estão melhor explicadas. E esse artigo 4º, então, traz uma lista de competências do município dentro da sua autonomia. O município de Santa Cruz vai se organizar administrativamente, vai ter a prefeitura com suas secretarias, vai elaborar as suas leis orçamentárias, nós vamos conversar mais sobre elas depois, mas são 3 normas orçamentárias que o município elabora: o Plano Plurianual, planejamento para 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Orçamento Anual, a Lei Orçamentária Anual propriamente dita. Temos ainda
O município vai instituir e arrecadar os tributos da sua competência. Nós vamos ver quais são esses tributos. Também arrecadar e aplicar suas rendas, organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão os serviços públicos, né, de interesse local, interesse do município, administrar os seus bens, desapropriar, atualizar o plano diretor, que é a principal norma urbanística do município, também estabelecer servidões para os seus serviços, regulamentar o uso dos logradouros públicos, tratar da concessão do transporte coletivo, táxi e outros, fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e as paradas, sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, disciplinar a limpeza das vias e logradouros, ordenar atividades urbanas, fixando condições e horário de funcionamento dos estabelecimentos de todas as espécies, né? Quem define horário que funciona no comércio, que funciona a indústria, no município, é a prefeitura, é competência do próprio município. Por isso que o horário de comércio muda de um município para o outro, porque cada município estabelece o seu. Nós temos também legislação sobre serviços funerários e cemitérios, prestar serviços de saúde, aqui com a cooperação da União e do Estado, cooperação financeira, recebendo recursos do governo federal e do governo estadual, regulamentar a colocação de cartazes, anúncios e emblemas, legislar sobre apreensão e depósito de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão das leis do município, dispor sobre vacinação, captura e eliminação de animais, constituir a sua guarda municipal, que já existe, a Guarda Municipal de Santa Cruz do Sul, promover a proteção do patrimônio histórico e estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis. Todas essas competências, essas 23 competências, são apenas somente do município de Santa Cruz. E é isso que tem que observar. O artigo 4º, ele traz competências que são apenas do município. O artigo 5º, ele também traz competências do município. Mas as competências do artigo 5º, elas são exercidas pelo município em comum com a União e com o Estado do Rio Grande do Sul. Nós teremos aqui a atuação de órgãos públicos da Prefeitura, do governo federal e do governo estadual atuando nessas áreas. Como é que isso cai em prova? A banca, ela pergunta, assinale a alternativa que apresenta uma competência comum do município com a União e com o Estado. Aí ela coloca 4 assertivas que estão no artigo 4º e uma 5ª que está aqui no artigo 5º. E aí tu consegue perceber, então, né, qual que é a competência comum. Por isso é importante, ao ler as competências do artigo 4º e do artigo 5º, pensar ao ler. No artigo 4º eu estou lendo competência que é só da Prefeitura. No artigo 5º eu estou lendo competência que é do município, da União e do Estado. E aí estão as competências comuns, então, no artigo 5º. Todos vão zelar pela guarda da Constituição, das leis. Claro, é interesse de todos observar as leis. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Aqui nós teremos, então, órgãos públicos da Prefeitura, do Estado e também órgãos federais atuando nessas áreas. Também teremos a proteção de tudo que envolve o patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico, né? Tombamento, porque todas as esferas podem. Assim como um ministério ou uma secretaria estadual, uma secretaria municipal também pode tombar algum prédio ou algo em nome do patrimônio histórico, cultural, artístico do município. Também, então, nesse mesmo sentido, todos vão atuar para impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens com esse tipo de valor. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência. Vejam, nós teremos programas de todas as esferas atuando nessas 3 áreas. Proteção ambiental, preservação ambiental, fomento à produção agropecuária, promoção e execução de programas de moradias populares, a questão habitacional também pode ter um programa do governo estadual, do governo federal ou da própria prefeitura. Também teremos ali combate às causas de pobreza e fatores de marginalização. Aqui é assistência social, o combate à pobreza. Temos ainda registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e ainda estabelecer e implantar a política para educação e segurança no trânsito. Todos esses assuntos, então, são da competência comum, enquanto que os que a gente viu no artigo 4º são só do município de Santa Cruz. E aqui, realmente, só lendo várias vezes para a gente se acostumar e na hora da prova acertar. Claro que no simulado
eu vou trazer algumas questões para a gente treinar já esse assunto. Mas é importante que vocês leiam várias vezes, para quando chegar na prova vocês consigam identificar quais competências que são só do município, quais que são competências comuns, certo? Vamos seguindo, pessoal. Temos ali a competência suplementar, que cabe ao município completar, digamos assim, as leis. Como assim? Vai ter uma lei federal de preservação ambiental e uma lei estadual. Agora, no município de Santa Cruz tem peculiaridades, tem questões locais que a lei federal e a lei estadual não abrangeram. E aí o município vai lá e faz uma lei municipal tratando desse assunto. Essa é a competência de suplementar no seu peculiar interesse. Só dando um exemplo dentro de muitos que podem existir na prática. Bom, pessoal, visto isso, nós vamos agora para o capítulo 3, que trata das vedações. E as bancas adoram cobrar isso em prova. Vedações, proibições do município. E a banca vai tentar te enganar, dizendo que o município pode fazer uma dessas coisas, enquanto que elas são todas vedadas, proibidas. Primeira proibição, o município não se mete com religião. Então o município não vai nem criar cultos religiosos, nem colocar dinheiro para eles, nem embaraçar, nem atrapalhar o funcionamento deles. O município não se mete com religião. A única coisa permitida é uma colaboração de interesse público. Às vezes, para dar uma assistência social, unem esforços, prefeitura e uma organização religiosa, aí não tem problema. Agora não pode colocar dinheiro em igrejas, criar igrejas ou atrapalhar o funcionamento delas. Segunda vedação, recusar fé a documentos públicos. Documentos públicos não podem ser recusados pelo município. Terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então abriu o concurso para a prefeitura e eles não podem estabelecer que vai ter um privilégio quem é nascido ou mora em Santa Cruz. Quem é nascido ou mora em Santa Cruz já tem 10 pontos. Não pode fazer isso. Tem que tratar todos os brasileiros da mesma forma. Não faz diferença se é de Santa Cruz, se é do estado ou se é da região sul do país. Não importa. Qualquer brasileiro de qualquer lugar do país pode vir fazer o concurso e concorrer em igualdade de condições com os demais. Porque não pode o município criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferências entre si. Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos públicos, com recursos pertencentes aos cofres públicos, seja pela imprensa, rádio, televisão, alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, de propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Até porque o inciso 5, ele prevê que é vedado para o município manter publicidade de atos, programas, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso decorre lá do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que prevê que não pode se utilizar o dinheiro público para promoção pessoal, nem do prefeito, nem dos servidores, nem dos secretários, nem de ninguém. O dinheiro público só pode ser utilizado nesses meios se for para dar publicidade a algo que interesse a coletividade, para informar a coletividade. Munícipes, cidadãos de Santa Cruz, temos um novo posto de saúde, uma nova escola, uma nova creche. É para isso que serve o meio de comunicação pago com dinheiro público, certo? Essa aqui é a vedação dos incisos 4 e 5. Bom, pessoal, seguindo nós temos no inciso 6, que é uma vedação ao município também, outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir remissão, o perdão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Para o município dar uma isenção de impostos para uma empresa, a empresa tem que dar algo em troca. E às vezes eles fazem isso. Por exemplo, a empresa ela só vai se instalar no município se tiver um incentivo tributário. Aí tem o interesse público, a empresa vem para o município, aumenta a arrecadação de impostos, gera empregos, aí é interessante. E aí tem o interesse público justificado, mas tudo tem que ser justificado, colocado no papel direitinho para que possa ser feito, certo? Sem interesse público não pode. Que mais? Não pode exigir ou aumentar um tributo sem lei anterior que estabeleça. Não pode o prefeito acordar mal-humorado e determinar, eu vou aumentar o imposto ou eu vou exigir um novo tributo. Não pode. Para criar um novo tributo ou aumentar os existentes, primeiro tem que ter uma lei. E a lei, a gente vai estudar aqui na lei orgânica, que o prefeito apresenta o projeto de lei, ele vai ser discutido e votado pelos vereadores. E só depois de aprovado
que se converte em lei aquele projeto, e aí sim, se os vereadores concordarem, eles que são os representantes do povo, se eles concordarem, aí sim o tributo pode ser criado ou aumentado. Essa é a ideia. O que mais, pessoal? Não pode existir um tratamento desigual entre contribuintes que estão na mesma situação. Claro, princípio da impessoalidade e a administração pública tratar todos da mesma forma. Também temos que não pode estabelecer diferença tributária sobre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Quer dizer, eu vou cobrar mais do produto que vem de fora e vou cobrar menos do que é aqui do município para incentivar o município e tal. Não pode fazer isso. Não pode fazer essa discriminação também na hora de tributar. Também não pode cobrar tributos em relação a fatos ocorridos antes da lei que os criou. Quer dizer, eu não posso criar um tributo para cobrar do passado. Não, no momento que é criado um novo tributo, só para frente que podem acontecer fatos geradores desse novo tributo. Também não posso cobrar no mesmo exercício. Se neste ano eu crio ou aumento um tributo, só no ano seguinte que eu posso começar a aplicar esse aumento. Também não pode utilizar tributos com efeito de confisco. O valor do tributo não pode ser tão alto que caracterize que está sendo confiscado o bem, né? Também não pode estabelecer, por meio de tributos, limitação ao tráfico de pessoas, exceto o pedágio. Pedágio é permitido para manter as vias. O pedágio é permitido, agora nenhuma outra forma pode ser estabelecida. Também não pode instituir imposto, aqui nós temos as famosas imunidades de impostos. Não pode o município instituir e cobrar impostos de outros órgãos públicos, sejam da União, do Estado e outros municípios. Porque lá em Santa Cruz, por ser o maior município da região, lá no município de Santa Cruz, a gente vai ter órgãos de todas as esferas. Órgão público federal, órgão público estadual. E esses órgãos públicos lá instalados, eles não pagam imposto para a prefeitura. Eles não pagam IPTU, por exemplo, certo? Muito bem. Que mais? Não pode cobrar imposto também do patrimônio dos partidos políticos, nem das suas fundações, nem das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos previstos na lei federal para se qualificarem como tal. E, por fim, a imunidade sobre livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Tudo isso está dentro dessa imunidade e o município não pode cobrar impostos sobre eles, certo? É isso que nós temos, então, de mais importante nessa parte que trata das vedações. Destaca no teu material, isso cai muito em prova, tem muita chance de vir na tua prova uma questão sobre isso. Muito bem, pessoal, concluímos então a parte inicial, a parte introdutória do estudo. E nós vamos agora conversar sobre o poder legislativo. O título que tem, ele trata da organização dos poderes, mas a primeira parte dele é justamente o poder executivo. Desculpa, o poder legislativo, que vai nos dar bastante trabalho, porque o poder legislativo tem muitas coisas para a gente conversar sobre a Câmara de Vereadores. Depois que a gente ver tudo sobre o poder legislativo, nós vamos falar sobre o executivo, vamos conversar sobre a prefeitura, que tem diversas regras também aqui nesta lei orgânica, certo? Vamos começar a trabalhar. O artigo 8º, então, ele afirma o que a gente já sabe, que o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Claro, executivo é a prefeitura, legislativo é a Câmara. O município tem dois poderes, o município não tem poder judiciário. O município tem poder executivo, que é a prefeitura, legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Pois bem, na Câmara de Vereadores, nós temos lá 17 vereadores. 17 vereadores na Câmara de Santa Cruz do Sul. Esse é o nosso quantitativo aqui, então, de vereadores, que eu vou acabar utilizando também para explicar aqui o número de votos necessários em cada tipo de deliberação, conforme o caso. Tem um detalhe interessante na Lei Orgânica de Santa Cruz do Sul, que não costuma ter na lei dos outros municípios. E tudo que é peculiar de um município tem muito mais chance de cair em prova. Então eu vou destacar aqui no nosso estudo todos os detalhes que me chamaram mais atenção no estudo da Lei Orgânica aqui de Santa Cruz do Sul. E um detalhe que me chamou muita atenção é o parágrafo 3º do artigo 8º, porque ele prevê o limite de despesa total com pessoal da Câmara, não é da Prefeitura. A Câmara de Vereadores, ela não pode gastar mais de 2%
não pode gastar mais de 2% da receita corrente líquida do município. De tudo que entra líquido do município, ela não pode gastar mais de 2% pagando servidores, pagando remuneração, pagando pessoal. Então, se perguntar na prova qual é o máximo de despesa com o pessoal da Câmara de Vereadores, a tua resposta vai ser 2% da receita corrente líquida do município. Isso nós temos no parágrafo 3º, então, essa importante informação sobre os 2% que também pode aparecer na tua prova. Coloquei na apostila, claro, um quadrinho com essas duas informações importantes aqui. Aí nós temos agora, no artigo 9º, competências da Câmara com a sanção do prefeito. Enquanto no artigo 10, nós temos competências que são privativas da Câmara. E a gente tem que entender essa diferença. Vocês vão perceber que vai ficar mais fácil de entender essa diferença quando a gente chegar no estudo do processo de discussão das leis. Porque a gente vai ver bem como que funciona essa sanção do prefeito. Mas, num primeiro momento, o que eu preciso que vocês entendam e memorizem? O artigo 9º traz competências que vão passar pelo prefeito, ou seja, é uma competência da Câmara, mas depois que os vereadores se reunirem, discutirem a matéria e aprovarem ela ainda não se torna uma lei. Ela vai ser encaminhada para o prefeito, que vai ter um prazo para sancionar se concordar ou vetar se não concordar. Mesmo quando o prefeito veta, é possível que aquele projeto se torne uma lei se os vereadores rejeitarem, derrubarem o veto do prefeito, como a gente vai ver no próximo vídeo exatamente como isso funciona. No artigo 10, a gente tem competências que são da Câmara de Vereadores e são privativas dela, são privativas. E quando uma competência é privativa, significa que ela cabe à Câmara e somente à Câmara. Como assim? Qual é a diferença de um para o outro, professor? A diferença é que essas aqui a Câmara vai decidir e ponto final. Acabou. Não vão encaminhar para o prefeito sancionar ou vetar. O prefeito não se mete nas matérias de competência privativa da Câmara. E tem uma lógica que toda lei orgânica adota para distribuir quais matérias vão para cá, quais matérias vão para cá. Qual é essa lógica? Bom, as competências privativas da Câmara, elas vão envolver a administração da Câmara, seus servidores, elaboração da sua lei, do seu regimento interno, eleição da sua mesa, que são vereadores eleitos para comandar a casa, né? Vai ter o presidente da Câmara, o vice-presidente e tudo mais. E tudo que envolve autorizações e fiscalizações que a Câmara faz sobre o prefeito. Tudo isso, claro que não vai passar por ele. Por exemplo, a Câmara resolveu reprovar as contas do prefeito. Ó, prefeito, sanciona a reprovação das tuas contas. É claro que ele não ia sancionar, então nem vamos perder tempo nessas matérias que a Câmara está cuidando dos seus assuntos internos. Ou está fiscalizando ou autorizando o prefeito, não passa por ele. Por outro lado, aquelas matérias mais habituais do dia a dia da prefeitura, todas vão passar pelo prefeito. Quer dizer, quando se tratar de serviços públicos no município, alienação dos bens do município, né? Autorização para vender os bens do município, concessão de uso dos bens do município, tributos, impostos, taxas, contribuições, normas orçamentárias, tem o plano plurianual, as leis orçamentárias, tudo isso passa pela sanção do prefeito, é claro. Assim como a delimitação do perímetro urbano, normas sobre o plano diretor, fiscalização financeira do município, denominação das ruas, interessante esse do inciso 16, né, a denominação dos próprios municipais, vias e logradouros, e aí não pode receber nome de rua uma pessoa falecida há menos de 90 dias. É para evitar aquela comoção, quando a pessoa recém morreu, todo mundo quer homenagear ela. Depois de um tempo já se vê se realmente deve se dar ou não essa homenagem. E aqui eles fixaram esse prazo de 90 dias, portanto. Essas são as normas principais, então, com a sanção do prefeito, que estão no artigo 9º. Por outro lado, no artigo 10, então, aquelas matérias da competência interna da Câmara, nós temos ali, a Câmara vai eleger a sua mesa, os vereadores se reúnem e elegem presidente, vice-presidente e tudo mais, vai elaborar o seu próprio regimento interno, que traz as normas de funcionamento da Câmara, como que vão funcionar as reuniões, as votações e tudo mais.
organização dos seus serviços administrativos, porque a Câmara também, ela tem seus cargos, ela faz concurso público na Câmara, então também ela vai tratar dessa organização. A Câmara que dá posse para o prefeito e para o vice-prefeito, dá licença também para o prefeito, vice-prefeito e vereadores quando querem se afastar do cargo. Vai autorizar o prefeito a se afastar do município, a se ausentar do município, aqui fala no artigo 10, por mais de 5 dias úteis. Fixar quanto que vão ganhar os políticos, quanto que vai ganhar o prefeito, o vice, os vereadores e os secretários. Criar a CPI, a comissão de inquérito, e para criar uma CPI, que é uma comissão de vereadores que vai fazer uma investigação, é necessário que o requerimento seja assinado por pelo menos 1/3 dos vereadores do município. Também, na fiscalização que ela faz sobre a prefeitura, vai solicitar informações do prefeito, convocar secretários. A Câmara também tem a competência para autorizar referendo e plebiscito, julgar o prefeito e ainda decidir sobre a perda de mandato de vereador por maioria absoluta. Por fim, a última competência privativa, zelar pela preservação da sua competência administrativa, suspendendo atos do Executivo que exorbitam do seu poder regulamentador. Por quê? O prefeito ele pode assinar decretos. Os decretos do Executivo são normas criadas pelo prefeito para regulamentar uma lei. Mas essa norma do prefeito, esse decreto, não substitui a lei, ele só complementa ela. Ele não pode, por decreto, tratar normas que cabem à lei determinar. E se o prefeito, por um decreto, fizer isso, ele está exorbitando, ele está saindo da órbita do que ele pode fazer. E se ele exorbitou, foi além do que poderia, aí a Câmara pode suspender o efeito desses atos. Certo? Muito bem. Esse decreto que eu falei é o decreto do prefeito, é o decreto executivo. Não confunda com o decreto legislativo, que a gente vai estudar agora. O parágrafo 1º deste artigo 10, ele prevê que a Câmara vai ter 2 formas de deliberar: a resolução e o decreto legislativo. Essas matérias que são de competência privativa da Câmara, elas são aprovadas e elas se tornam uma resolução ou um decreto legislativo. Diferente das matérias que passam pela sanção do prefeito, porque aqui nós teremos as leis, que nós veremos que podem ser leis ordinárias ou leis complementares. Aqui nas competências privativas nós teremos resolução ou decreto legislativo. E como que eu vou saber, professor, quando é resolução ou quando é decreto legislativo? O parágrafo 1º te responde, e eu já montei um quadrinho na apostila para tu não esquecer a diferença entre resolução e decreto legislativo. O que elas têm em comum primeiro? Ambas tratam da competência privativa. Ambas não passam pela sanção do prefeito. Maravilha! E qual é a diferença então da resolução e do decreto? É que a resolução ela vai tratar de assuntos de economia interna, enquanto que o decreto legislativo trata dos demais assuntos de competência privativa, como aqueles atos que produzem efeitos externos, efeitos fora da Câmara. Então, assuntos de economia interna, resolução. Ato que produz efeito externo, aí é o decreto legislativo. Depois nós vamos voltar a ver eles ao comentar o processo legislativo, o que a gente já vai fazer no próximo vídeo. E aí, o parágrafo 2º, ele fixa em 15 dias, que podem ser prorrogados por mais 15 dias, desde que haja uma justificativa, o prazo para que os responsáveis por órgãos da Prefeitura prestem informações que a Câmara solicitou, porque nas competências privativas da Câmara, a Câmara pode convocar secretários para dar informações. E aí eles têm o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, para prestarem essas informações. Bom, o artigo 11 prevê ainda que cabe à Câmara conceder o título de cidadão santacruzense e o título de cidadão honorário a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços ao município. Esse título de cidadão, ele é dado por um decreto legislativo. E esse decreto legislativo ele tem um quórum especial de aprovação. Ele tem que ser aprovado por 2/3 dos vereadores nesses casos. Então, para alguém receber um título da Câmara, é necessário que 2/3 dos 17 vereadores concordem na concessão daquela homenagem, certo?
Muito bem, pessoal, é isso que nós temos então na primeira parte do nosso estudo sobre a lei orgânica aqui do município de Santa Cruz do Sul. Próximo vídeo eu volto para a gente seguir conversando sobre o poder legislativo, falarmos sobre os vereadores, demais normas de organização e também, claro, do importantíssimo processo legislativo, o processo de elaboração das normas aqui no município de Santa Cruz, certo? Dá um clique que eu já volto. Até logo!